meus amores, sejam muito bem-vindos em mais um Doutor Pod. E hoje estou aqui com a minha amiga Mirella, minha host de hoje. Olá! E aí, doutora, pode? Ela é quase uma doutora Pode já, tudo. gente. Ela pode tudo, né, amiga? Pode tudo, Nós amiga. temos várias dúvidas, assim, estamos com pessoas maravilhosas aqui que vão tirar dúvidas de um assunto maravilhoso que é sobre epigenética. Estou aqui com o Bruno Augusto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Empresário, empreendedor, com ampla experiência em desenvolvimento de negócios, eu adoro isso. Formado em administrações de empresas pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. que eu não sabia o que era, olha que bom. CEO da Easy Diagnósticos, uma empresa de tecnologia com base na epigenética. Exatamente. Vai ser um prazer poder contar um pouquinho mais da nossa história para vocês hoje. Nossa, isso é muito legal, porque a gente tem muitas dúvidas. É um assunto novo e as pessoas todas querem saber. Eu já tô cheia de dúvidas. Olha, as duas não sou formada. Você é formada, amiga? Não, né? Não. Eu nunca vi falar em FGV. Vocês estão bem. Vai ser tranquilo. Vai ser bem tranquila a conversa. Maravilhoso. E com a doutora Laísa também, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Endócrino, com mais de 10 anos de experiência em medicina funcional e integrativa, ajudando pacientes a viverem com mais qualidade, energia, equilíbrio hormonal. É isso, Tudo muito que a gente importante, precisa. né? Tudo que a gente precisa. Muito importante. Hoje todas as mulheres precisam de reposição hormonal. É. Então ficou igual nós. Doida. Muito obrigada pelo convite, meninas. Obrigada, seja Obrigada. muito Super bem-vinda animada aqui hoje. pra gente Nossa, conversar. a gente tem muita coisa pra falar. Me fala sobre epigenética, porque Bom, vamos é um lá. assunto novo. É um assunto que, na verdade, ele já vem sendo comentado no mundo aí há mais de 10 anos, né? Só que a epigenética, o que significa? Como que ela se diferencia da genética? Que eu acho que é um ponto legal para a gente começar, né? Genética é aquilo que a gente nasce com e morre com, o nosso DNA, é aquilo Sim. que é imutável. Sim. Então não tem como você mudar a cor do seu cabelo e ela não voltar para a cor original, não tem como você mudar a sua altura, mas hoje a gente sabe que de tudo que nós somos, só 2% é a genética. Os outros 98% estão relacionados à epigenética. O epi vem do latim acima, né? Então o que está acima da nossa genética que faz com que sejamos o que nós somos? E aí entra uma porção de coisas, né, lá. Toda a parte de vitaminas, de minerais, de exposição tóxica, de carga eletromagnética. A gente analisa 96 biomarcadores, que depois a gente vai explicar tudo isso, mas que são como todos os fatores ao nosso redor impactam naquilo que nós somos hoje, né? E tem até uma frase que todo mundo fala, né? Pô, a gente é o que a gente come. Na verdade, isso é uma verdade parcial. Parcial. Sim. Porque a gente é o que a gente absorve daquilo que a gente come. Do ambiente, tem muito a ver com o ambiente. E Totalmente. o que o nosso corpo faz com isso que a gente absorve. Exatamente, Né? Que é a metabolômica, exatamente. que tem tudo a ver com a epigenética. Exato. Então, complementando um pouquinho do que o Bruno falou, não só o que a gente come, nossos hábitos, se faz atividade física ou não, mas qualidade de sono, até a parte emocional. Pode influenciar nessa epigenética. Então, eu sempre falo aos meus pacientes que a genética é uma arma apontada pra gente, mas quem puxa o gatilho somos nós. E isso é epigenética, essa puxada de gatilho que vai modificar como o nosso corpo comanda e envia sinais pra tudo que vai acontecer no nosso metabolismo. Mas isso é um Exatamente. exame, epigenética. É o exame, na verdade, epigenética é o contexto, e a aí gente tem um realiza exame. o exame epigenético. Para avaliar a epigenética. Então, diferentemente de exames genéticos, o que eles vão mostrar pra gente? Eles vão mostrar pra gente o material genético que a gente nasceu. Então, eu vou dar o meu exemplo, que eu acho que fica bem claro. O meu teste genético, eu tenho todos os genes para obesidade. Então, se o meu menina? Nem parece. Pois é. Epigenética. Pois é, isso é epigenética. Como eu silencio esses genes, como que ele fica de acordo com o meu estilo de vida. Ou seja, o meu material genético, a informação que eu nasci, ela não se validou, porque a epigenética é mais forte. Que são meus hábitos, meu estilo de vida, minha alimentação. E isso faz com que eu não expresse esses genes da obesidade e seja magra, saudável, né? Então, assim. Mas então é tipo isso. algo como conscientizar. Como se você tem que se conscientizar para você mudar o ambiente. Ou não. Você precisa se cuidar para mudar o seu ambiente Sim. metabólico genético, né? E o teste epigenético é muito legal, porque você toma conhecimento de como tá a expressão dos seus genes naquele momento e o que você pode fazer para melhorar. E como Então, que é esse teste, por exemplo? Vou contar Vai um pouco explicar. melhor para É vocês. tipo um exame de sangue, é um... É a única empresa no mundo que faz o teste epigenético a partir do fio de cabelo.
Então, o que acontece? No genético, vocês concordam que se a gente está falando que o DNA não muda, não tem por que você fazer vários exames? O genético você faz um na vida e resolveu. Sim. O epigenético não. A recomendação é que você faça a cada 90 dias, que é o prazo de renovação celular, e coincidentemente os Que prazos... muda? As células vão se renovando, né? E também é o prazo das estações do ano. Que a gente sabe que, de acordo com a estação, os nossos hábitos também vão mudando. Não tem como você ter um hábito no verão que você tem igualzinho no inverno. Mudam as comidas, mudam os horários de treino, muda a quantidade de sono, né? Então, a gente recomenda para que esse exame seja feito de 90 em 90 dias. Como que ele é feito? Nós desenvolvemos um dispositivo através da Cell Wellbeing, que é uma empresa parceira nossa, né? Na Alemanha. Ele se chama S-Drive, é do tamanho de um celular, e dentro ele tem uma bobina Tesla. Essa bobina, quando a gente tira o fio de cabelo e coloca em cima desse equipamento, que é super compacto, né? O que ela faz? Ela faz a leitura do campo frequencional das ondas, né, das células vivas do bulbo capilar. Isso, ela capta essa informação, vai para o nosso laboratório de bioinformação que fica em Hamburgo, na Alemanha, e volta decodificado para a gente em formato de um relatório. O que é esse relatório? Bom, embora o exame seja feito de uma maneira só, você concorda que pacientes podem ter diferentes tipos de objetivo. Então, por exemplo, você pode querer ganhar massa magra, você pode querer cuidar do cabelo, ela pode querer fazer um de performance para... Enfim, então hoje a gente conseguiu criar 8 modelos de relatórios, e não tem um relatório melhor, um relatório pior, um mais completo ou menos completo, não. São objetivos distintos. Por quê? Pensa numa pessoa que quer emagrecer. Não faz sentido ela ter os mesmos níveis de vitaminas para uma pessoa que quer melhorar a qualidade de cabelo, pele e unha. Então a gente traz tudo direcionado para aquele objetivo. Por exemplo, eu sempre gosto de fazer o de performance. Então, se eu faço de performance e faço junto o bem-estar, que é o que pega mais a parte cardiovascular, são respostas totalmente diferentes, com o mesmo princípio, que é o mesmo fio de cabelo. Mas por quê? Porque cada um é para um objetivo. E a ideia do nosso exame é justamente isso, otimizar os nossos níveis de vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos graxos, microbioma intestinal, que é super importante, né? Exposição tóxica. Total, carga também é um eletromagnética, para aquele dado objetivo. E isso é muito bacana também olhando do outro lado, porque você mantém aquele paciente numa esteira dentro da sua clínica, do seu consultório, sempre adequando os protocolos ao objetivo dele, à necessidade dele naquele momento. Mas geralmente, assim, esses exames, ele vai então para fora? Não. Não, faz aqui mesmo. É saída Porque demora, né? Então, Para o resultado, não é? essa é a parte mais legal, galera. Desde a coleta até a resposta, o processo todo acontece em 15 minutos. Sério? Por isso que é uma tecnologia... Mas aí vamos supor, assim, se eu quero saber se é pro cabelo unha, eu faço um. Se eu quero saber se é pro intestino, é outro. Ou Na não? verdade, a gente tem... Dentro de todos os relatórios, a gente segue um padrão de diagrama. Então, dentro de todos eles, a gente vai trazer os níveis de vitaminas, de minerais. Depois a gente até pode compartilhar o modelo para vocês verem, que eu acho que é até interessante. Sim. O que muda são os níveis ideais para cada um desses biomarcadores que a gente traz. Então hoje, como que a gente trabalha? A gente vende esse dispositivo, né, super barato, o dispositivo para o profissional de saúde ter, para que ele faça a coleta ali na clínica, no consultório, já coloque ali, pode ser uma secretária, recepcionista, e quando o paciente chega na sala, a médica já tem... Ele já tem o relatório. Tudo, já está tudo pronto. E a gente já consegue usar aquelas informações para direcionar o protocolo de tratamento. Então isso é muito Então legal. isso você consegue, tipo assim, ver se vai ter câncer, essas coisas assim, doenças Na futuras? verdade, a gente não faz o mapeamento de doenças, mas a ideia é, otimizando todos os níveis, né, desses biomarcadores, que a gente mantenha silenciado aquilo que a gente não quer, por exemplo, a obesidade, uma diabetes, possibilidade de ter um câncer, né? E a gente enalteça aquilo que a gente quer que brilhe, porque é a nossa saúde, a nossa disposição, massa magra, performance e tudo isso. São quantos mais ou menos quesitos, assim, num teste desse? Tem 50? A gente traz 96 biomarcadores, então são 96, entre aspas, resultados. Mas aí, tipo, a paciente vai lá na Laísa, aí ela vai, eu quero emagrecer, não, eu preciso ganhar massa muscular. Aí ela faz em cima do que a paciente quer ou não? Cada exame desse vem todo esse relatório realmente. Quando a pessoa chega, o profissional da saúde entende o objetivo dela. Então, por exemplo, quero emagrecer. Sabendo disso, a gente já tem um teste que é direcionado, que é o Slim and Fit. Que é o que eu mais peço. É muito bom, muito bom.
E então, todos os níveis dentro daquele relatório, a gente, diferente, só um adendo muito rápido, diferente de um exame de sangue, que traz tudo em números, né? Então, por exemplo, a vitamina D, 32, não sei o quê. O nosso não, ele é qualitativo. Por quê? A gente traz em 4 cores diferentes, né? Baixa necessidade de otimização, média, alta ou nível otimizado. Mas por que a gente faz nesse formato? Entendendo muito essa questão da individualidade de cada pessoa, ao longo do desenvolvimento dessa tecnologia, a gente viu que não faz sentido a gente tratar o indivíduo colocando ele dentro de um parâmetro, né? Por exemplo, nós 4 aqui podemos estar com o mesmo número de vitamina D, 50, 50, 50. Para você pode estar ótimo, para ela tá péssimo, para ela tá indiferente, e eu tô, tipo, morrendo sem energia nenhuma. Individualização. Por quê? A gente foi colocado dentro de um parâmetro, isso não é o correto, não é a forma correta de se analisar. No epigenético, a única comparação que é feita é com o indivíduo naquele momento, com o próprio indivíduo de onde ele quer chegar, de acordo com o objetivo dele. Legal. Durante muito tempo, a medicina colocou todo mundo na mesma caixinha e determinou que todo mundo ia ser tratado igual. E isso é um grande erro, porque pessoas diferentes merecem tratamentos diferentes. Então, É personalizado. Personalizado. Eu sempre De falo fato, para o né? paciente que a gente tem o que o teste epigenético, ele é como se fosse o mapa do tesouro. Então, a gente tem, pra gente chegar onde a gente quer, então no tesouro, que é o objetivo do paciente, a gente pode ir pelo caminho das pedras amarelas, que é o caminho que o teste epigenético dá. Ele mostra o mapa ali, ó, é por aqui que a gente vai para chegar onde você quer de maneira mais fácil. Ou a gente pode fazer de maneira empírica, que seria aquele caminho mais difícil, aquela trilha mais Tentar complicada. descobrir o que que Tipo exato. o Waze quando tá sem Tipo sinal no esse, celular. tipo isso. Ou quando ele te manda pelas Exato, fotos que você fala, meu Deus, onde eu tô? É Que isso. pode ser, muitas vezes, aquela tentativa e erro, né? Sim. Ó, eventualmente, alguma estratégia dá certo, outra também dá muito errado, pode ser que dê errado. Então, principalmente aquele paciente que já tentou de tudo e não consegue chegar no resultado, o teste epigenético ele cai como uma luva, né? E aí a gente Legal. consegue ter dados muito mais precisos daquela pessoa para personalizar a abordagem, entende? Entendo. Então, só para entender, a Easy é uma clínica. Não. A Easy laboratório. nós somos uma empresa, né? A gente nasceu É uma empresa, porque eu acho que a gente estava achando que era uma clínica. Não, mas não. não é um Laboratório, eu laboratório. achei. Eu vou explicar de forma Isso. resumida para Ah. vocês. A Easy é uma empresa, né, que nasce do desejo de liderar inovações tecnológicas no âmbito de diagnósticos no Brasil e no mundo. Qual que é a nossa ideia? A gente capta o que existe de melhor em termos de tecnologia no mundo e a gente vai alocando isso dentro dos países. A gente já está em 48 países, né? Mas no Brasil, a primeira tecnologia que a gente começou a trabalhar em outubro do ano passado foi a do exame epigenético. A gente já tem mais uma esteira de lançamento, né, de outras tecnologias, tanto aqui quanto em outros países, mas que as coisas têm que ir acontecendo aos poucos. Mas a Easy é uma empresa que hoje a gente representa Seu Wellbeing, Epix Life, que são as maiores empresas do mundo de diagnósticos, né? E a gente está expandindo para novos mercados, onde não existia essa tecnologia. Por exemplo, o Brasil, agora Emirados Árabes, Austrália. Mas a nossa tecnologia ela já é amplamente utilizada em vários lugares. Em termos de certificações, né? Pô, a gente tem toda a certificação da FDA, que é o órgão dos Estados Unidos. A gente tem Isso eu C, sei. que é da Europa. Falou dos Estados Unidos, Esse tá eu lembrando sei, na hora, né? E a gente tem uma certificação que, inclusive, é muito curiosa. Ela chama Intertech, ninguém conhece, mas é o maior órgão regulador de dados do mundo. A Apple, quando foi lançada, demorou 10 anos para conseguir a certificação do Intertech e nós temos a certificação. Então, assim, todos os dados que a gente capta daquele paciente, eles são extremamente protegidos, né? E usados apenas para a forma que eles têm que ser utilizados, né? Então, todas essas certificações, elas vão nos garantindo que a gente pode trabalhar basicamente nos 196 países do mundo, né? Você falou que faz em todos os países já esse exame, até a Gabriela Exato, perguntou antes. exato. E aí no Brasil tem até uma parte muito curiosa, que na Europa a gente vende esse teste a 2.000 euros, nos Estados Unidos a 2.200 dólares, e quando a gente chega no Brasil, a gente vende não, né? A gente passa para o profissional para ele revender para o cliente, para o paciente dele, nesse valor. Cada um também tira a sua base, né, do médico. Exato, exatamente. Mesmo porque contempla a análise do teste epigenético, né? Então, Exato. isso faz parte do tratamento. E aí, no Brasil, a gente entra com uma abordagem de democratização, porque a gente cobra 20% do paciente final do que a gente cobra lá fora. Por quê? Porque a gente entende muito, primeiro, a peculiaridade do nosso país, que a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas não têm condições de pagar isso, né? E também da dimensão do nosso país. Então, se a gente domina o mercado
que a gente tem a patente da tecnologia e do exame, né? Num país de 200 milhões de pessoas é muito melhor do que você dominar num país de 10 milhões, 15 milhões, que são os paizinhos da Europa, na verdade, né? Então a gente entrou com muita força, muito confiante. Nós temos uma empresa que é sócia da Easy, que é o Grupo Fismatec, que é o maior grupo de eletromédicos da América Latina há mais de 40 anos no mercado. E a gente tem conseguido trazer uma tração muito forte nesse primeiro ano, que já são mais de 1.000 profissionais da saúde trabalhando com teste epigenético no Brasil, através da Easy Diagnostics. Então é isso que a Easy de forma resumida. De forma resumida, porque eu estava achando que você iria até lá na sua clínica, então você vende esse produto para a doutora e a doutora faz o diagnóstico nas clínicas, em cada um na sua clínica. Exatamente. E aí depois como é que você faz esse tratamento? Vamos supor, você está ali com o diagnóstico da pessoa, o que eu tenho que fazer depois? Tá, bom, então é assim, o paciente, eu tenho uma triagem inicial, onde a gente já sabe qual que é o objetivo principal daquele paciente, o que ele vai tratar, e a gente já dá a opção do paciente fazer logo antes da primeira consulta comigo. E aí, como o teste fica pronto muito rápido, já nessa consulta a gente consegue, em conjunto com a história clínica, com o que o paciente traz, com os exames de sangue, com o que o teste epigenético mostra, traçar um plano de acompanhamento para aquela fase inicial. Então, como o Bruno já falou, o teste ele tem validade de 3 meses e isso é muito legal porque dá para você comparar a sua evolução. Então, eu costumo dizer para o paciente, olha, essa primeira fase a gente vai tratar isso, isso, isso. Daqui 3 meses, com essa suplementação, com esse direcionamento hormonal, metabólico, a gente repete o teste e isso é muito legal porque o paciente consegue ver a evolução. Exato. Porque muitas vezes a evolução, assim, principalmente para quem não busca só a questão estética, porque a questão estética você vai ver que o seu corpo melhorou. Sim. Mas para quem busca performance, né, você ter dados ali metrificados de que realmente você tá melhorando, de que você tá no caminho certo, ou de detalhes que ainda precisam ser olhados com mais cautela, com mais cuidado, isso traz pra gente muito mais segurança no tratamento. Com depressão, com um monte de coisa, às vezes só falta uma vitamina no seu corpo pra você. Muitas vezes. Quantas e quantas vezes eu já recebi paciente cansado, fadiga, tomando antidepressivo e na verdade era deficiência de ferro. E que se você olha pelo exame de sangue, ele pode estar dentro do parâmetro. Exatamente. Só que aquele parâmetro não funciona. Ele é uma foto daquele momento. Então, muitas vezes a gente perde detalhes se a gente se atenta só ao exame de sangue. Né? Exato. A Laísa comentou um pouco dessa parte de atleta de alta performance, né? Hoje a nossa tecnologia ela é usada nos principais times de futebol da Europa, então Real Madrid, Manchester, Barcelona, Newcastle. Todos os pilotos da Fórmula 1 usam o exame epigenético, esse de performance, de alto rendimento, para otimizar ainda mais os seus níveis constantemente. E agora no Brasil a gente está patrocinando o time do Caxias do Sul, não sei se vocês conhecem. Sim, é do Sul. E é bizarro. Você viu como melhorou o desempenho deles recentemente? Eles estão, assim, mas eu sempre falei isso pro meu marido. Meu marido é jogador de futebol. Eu falei, gente, vocês precisam suplementar. Eles precisam trabalhar, né? Eu acho que hoje os grandes times, principalmente do Brasil, para ter alta performance, tem que trabalhar tanto a mental, porque, né, eles estão ali, eles precisam estar sempre motivados, e também essa parte de genética, de desenvolvimento, Exatamente. Suplementação. E não tem como hoje, só com a alimentação, a gente conseguir o que o nosso corpo precisa. Não. O nosso solo, ele é muito mais pobre hoje, muito mais contaminado. Os agrotóxicos que são utilizados ali na agricultura, tudo em laboratório, eles diminuem a biodisponibilidade dos nutrientes. Então, a gente tem dados científicos que mostram que ao longo dos anos, a quantidade de nutrientes, minerais, vitaminas, aminoácidos nos alimentos tem diminuído de maneira expressiva. Então, se você está querendo alta performance, se você está querendo ali se ajudar, você tem que dar pro seu corpo aquilo que ele precisa. Que ele precisa. Né? É isso, e é um tratamento caro, vamos supor assim, porque hoje, sabe que é pra mulherada, a gente vai pagar pra fazer as reformas na cara, gente. Na verdade, assim, o caro é aquilo que você paga e não te traz benefício. Que não traz benefício, né? Exatamente. Mas em termos de valor, hoje o preço médio é de R$2.500, R$3.000 do teste. Não chega a ser tão caro perto dos $2.000 que é Exato, fora. Que é toda a pegada de democratização que a gente estava conversando, né? Mas o grande lance é que, assim, por exemplo, na Laísa, no consultório da Laísa, ela já coloca isso como parte do protocolo. Então não tem como você fazer toda a esteira que ela tem para te oferecer se você não fizer epigenético. E aí o paciente, óbvio, dependendo do médico, parcela em 4, em 5, em 6, e ele já começa um tratamento muito mais assertivo desde o D0.
Faz em 3, né, amigo? Porque daqui a 3 meses vai ter que fazer outro. É isso. Pode ser, tudo. Mas- Aceita em 3? A gente facilita tudo, né? Mas o mais importante é justamente isso. O paciente investir em algo que ele sabe que vai trazer Que sabe retorno. trazer. Muito melhor do que investir esses 2.000 e poucos reais num tratamento aleatório que pode ser que não resolva nada. É que eu já tive de amiga, amiga por exemplo, que fez uma dieta mirabolante de uma pessoa que passou, não sei o quê. Ela, fortuna. mulher, eu passei fome, não comia nada e não emagreci nem É. 100 Porque gramas. para ela, entendeu? talvez aquela abordagem não era a melhor. É. E é aí que tá o grande lance, né? Porque tem pessoas, tem estratégias que vão funcionar para 80%, 90% das pessoas. E os outros 10%, né? O que a gente vai fazer com esse É, pessoal? porque cada corpo reage de uma forma. Exatamente, E cada exatamente. corpo tem uma demanda específica, né? Na terceira sessão de qualquer modelo desse set que a gente tem de relatório, a gente traz toda a parte de ajuste dietético. Ele não é um plano alimentar, porque ele não vem com quantidades, mas ele é uma parte muito importante que a gente consegue identificar quais alimentos o seu organismo não vai ter uma aceitação tão boa. Então a gente traz ali 10, 12 alimentos, mas em contrapartida a gente traz mais de 100 alimentos que o seu corpo aceitaria bem. E aí você pega isso, junta com o nutricionista e fala, isso eu posso, isso eu quero e isso eu devo. Faz um plano alimentar para mim. Então assim, a quantidade de gente que tem E melhora tudo, né? Porque você começa a tratar personalizado, com bom tratamento, com injetável, com manipulado. A pessoa em 3 meses, a gente tem cada case que você olha e fala, não, você tá mentindo, isso aqui fez plástica, não é possível. E não, é epigenética aliado com bons profissionais, né? E daí vocês usam também um injetável, tipo mão de ar. O injetável, na São outras verdade... estratégias que a gente associa, né? Então, assim, esse negócio do mão de ar é bem legal a gente trazer, porque é hoje a medicação mais falada mais do falada, momento, é. né? Daqui a pouco vai ter outra, né? que vai ser melhor Já ainda. tá chegando, mas por hora o que temos aí é o mão de aro. E por que é muito importante a gente olhar para as outras coisas? Porque só o mão de aro sozinho, ele pode até fazer a pessoa perder peso, mas é diferente da pessoa ter um emagrecimento saudável. Então, muitas pessoas que estão recorrendo só ao mão de aro, sem olhar para as outras coisas, estão perdendo músculo. E aí, quando parar de tomar a caneta, elas vão Colágeno. colágeno, cabelo, E assim vai indo. né? E aí elas vão engordar de novo. Então, fazer um emagrecimento saudável, dando pro corpo aquilo que ele precisa, porque assim, quando a gente tá falando de emagrecer, comer menos é importante, ajudar nos processos metabólicos, que é o que o mão de aro faz. Então, melhorar a resistência à insulina, diminuir ali a inflamação metabólica, reduzir a ação de alguns hormônios relacionados à fome, apetite, saciedade. Isso é uma parte do tratamento. Porém, eu sei que a usina principal de queimar energia do corpo chama mitocôndria. O que a mitocôndria precisa? Vitaminas do complexo B, magnésio, zinco, B12, ômega 3. B6, B9. Exatamente. E aí, mas quanto disso que seu corpo precisa? Né? Ah. E isso é importante para você dar maquinário para o seu corpo oxidar a gordura junto com eventual remédio que a gente vai usar. Eu vejo a medicação como uma ferramenta complemento. fantástica, mas é uma ferramenta, Sim. né? Eu falo que a gente tem uma pizza de tratamentos de É, possibilidades. que é manutenção, né? no caso. Exatamente. O mão de ar, ele entra ali como uma das fatias. fatias. A gente tem várias outras coisas para fazer com que esse emagrecimento seja saudável e sustentável ao longo do tempo. Né? Afinal, não é um projeto verão que a gente quer um projeto vida. Vida, Até né? porque todo medicamento de emagrecimento vai ter o efeito rebote na hora que tu Exato. para. Na hora que tu parar, vai dar aquela fome monstruosa que Exato. tu sempre teve. Tudo que tu não comeu. Aí todo mundo. Por isso que as pessoas às vezes falam assim: nossa, eu tomei remédio pra emagrecer, mas nossa, engordei mais do que eu. Porque ela não Depois. mudou. Efeito sanfona. Ela não mudou aquilo que estava por trás do fato dela ter ganhado peso. Então, a medicação, ela é uma alavanca, não pode ser muleta. Então, ela é uma alavanca que nos leva mais rápido para onde a gente quer. Enquanto a gente vai modificando todos os outros fatores que te trouxeram ao ganho de peso, que é alimentação, suplementação, estilo de vida, qualidade de sono, E saúde cabeça, né, intestinal, amiga? Tem que ter mental. porque O a emagrecimento, cabeça- ele é um processo mental, né? Não tem como. Sim. Hoje eu vejo nitidamente o porquê que casos semelhantes, com tratamentos semelhantes, pacientes têm resultados completamente diferentes. Mental. O mental é uma decisão. Eu dou uma carta de boas-vindas para o paciente que eu falo puramente da mentalidade. Tipo, que o paciente está de frente a uma decisão mental. É uma chave que ele tem que virar. Senão, sério, Se ele pode não tomar tiver um mão de ar que conscientização do for. problema, ele não Pode investir melhora. o que for no tratamento. Se ele não tiver essa virada de chave mental, ele não, Não vai vai. conseguir ter o resultado que ele deseja sustentado ao longo do tempo. Uhum. Né? É uma mudança de autoimagem. Exato. Exatamente. Enfim, é isso. Tem até uma outra parte que é muito legal,
que hoje a gente tem uma qualidade e um nível de profissionais de nutrologia e endocrinologia no Brasil que a gente não tem no mundo. Então o Brasil ele passou a ser uma meca dos injetáveis, dos endovenosos, intramusculares, de soroterapia, de implante, de manipulado. Adoro implantezinho. Que assim, você não encontra em outro lugar do mundo. Sim. Então hoje a gente consegue oferecer um nível de tratamento aliando todos essas ferramentas, todos esses pedaços da pizza, né? Exato. Que você não encontra em outro lugar do mundo. Tanto que tem muita gente de fora que vem se tratar vem aqui. se tratar aqui. É verdade. Hoje, quando vocês fazem esse teste, quais as doenças que vocês mais encontram, que é mais recorrente da epigenética? A gente encontra muita carência, principalmente de vitaminas, minerais, e assim, é exatamente aquilo que a gente estava conversando. A pessoa deprimida, tal, nossa, mas não tem energia para nada, e no meu exame de sangue tá tudo bem. Queda capilar. Queda Isso é de um cabelo. ponto muito Muito importante, importante, assim. né? Hoje, Carga muita da gente Covid também queda, aumentou depois muito, da né? Covid, Muito. dengue, vários casos de eflúvio telógeno. E aí, o tratamento tradicional é, toma minoxidil, toma finasterida, toma dutasterida. Peraí, gente, o que tá por trás de Isso aí tudo melhora de um isso, lado e sabe? piora do outro. Pois é, era isso que eu ia Gente, melhora de um falar. lado, piora do outro e não trata na raiz do problema. Sim. Muitas vezes é uma inflamação metabólica, uma deficiência nutricional importante, uma alteração intestinal que precisa ser olhada. Não adianta nada eu estar tomando um monte de vitaminas se meu intestino não tá bom pra absorver. Aí inflama mais ainda. Exato. Piora. Exatamente. Uma sobrecarga de metais pesados. Sim, muito Mas bem aí na colocado. epigenética você consegue saber se o seu estômago tá com problema. Sim, O a gente intestino, consegue sim. olhar É. essa parte intestinal. A gente consegue Nossa, tem olhar que fazer. a eu- Nossa, tem que carga fazer, de amiga, poluição de metais, a carga de poluição eletromagnética. Gente, isso é uma coisa muito real. A gente tem poluição eletromagnética o tempo todo. Ah, não né? lembra que a gente Dormir foi naquele com o celular spa? do lado da cama. Da cama. Gente, Faz isso é muito horrível, mal, né? faz muito mal pra saúde. Carregamos, Até a então, televisão, até a a luzinha da no quarto, televisão. a luzinha da televisão. Lembra que a gente foi num spa lá em Miami, que era um negócio assim surreal. E tinha exatamente sobre isso. Tipo assim, a mulher bloqueou tudo pra tu não ter nenhum Acesso. tipo de acesso. Acesso. Aí tu entrava numa tratamento sala dela é que era tudo tipo natural. umas TVs, tudo. Tudo em alta frequência, tipo entrar em legal. alfa, sabe? Em frequências Legal. muito legal. Muito Como legal. chama? Até eles vão, eu tenho, Qual é o nome dele? o A doutor gente postou, o doutor depois vai eu vir vou- atender Legal. no Rio. Ele faz um, Tipo uma quiropraxia, Nas só suas que ele costas, não, amiga, ele é não te incrível. instala. É meio que um negócio assim, meio que ele espiritual, ia estar no parece, Rio essa entendeu? semana, eu acho. Legal. Aí, Eu tipo, mando a pra gente vocês. vê coisas saindo, assim. Ela fez, eu fiquei do lado Gente, você vê olhando. um negócio saindo e ele não tá tirando nada tá saindo, mas Ele eu vi mal ele te puxando um encosta. negócio nas costas e não tinha nada, ele mal te encosta. Uau. Essa daqui já saiu muito chorando. legal. Não, na porque hora. ele é trauma de infância, ele ativa tudo. Então, assim, Mas, ele, assim, ele tu- meio que limpa. Mas tu só deita Mas na eu maca. acho pra você muito legal. É que ele é empresário, tá, gente? Ele tem 10 empresas. Quantas empresas, amigo? Pouco mais de 30. De 30 empresas. E aí eu Não, tava pra ti seria legal entrar lá pra ver. Porque É, eles fazem, tipo, exatamente. laser. Um laser... que lembra que era um tratamento O Ilíbia, pra talvez. rejuvenescer. Infravermelho? Não, era Na artéria radial? Lembra? em venoso? Eu não, Era, é acho porque que assim, era muita coisa legal. Muita coisa. Eles me colocaram numa máquina que ela girava, então você entrava nesse mega hertz, não sei lá o que, em alfa, sabe? Nossa, muito legal. Tem Que legal. vários. Não, e a Na mulher. verdade- E é bem assim, bem à frente do que a gente já viu, assim. Sim. Né? Então, Isso É, até tem as muito a meninas ver tão com apaixonadas, não sai de lá. biohacking, né? Legal. Então, é que você se tornar ainda melhor. Né? Isso. Como melhorar. Isso, hoje, gente, o mundo fitness, o wellness, é o novo mercado de luxo, É. né? A gente, essa geração atual, ela tá buscando envelhecer melhor, ter mais saúde. A gente viu a geração dos nossos pais, dos nossos avós, viverem até muito, mas viverem mal até o final da vida. Não, a com mulher com 42 40 anos era você era velha. velha. Velha, hoje uma mulher de 42 anos tá no auge, né? Eu Então, tenho 44. então, e não para de jeito nenhum. Então, assim, reposição hormonal hoje é inquestionável para essa mulher, né? O treino, a atividade física, o dormir bem, gerenciamento de estresse, tudo isso. Alimentação, Hoje, suplementação. alimentação, tudo isso. Então, assim, tá muito em alta. As pessoas, elas estão querendo buscar saúde hoje para ter esse gerenciamento do envelhecimento ao longo do tempo de uma maneira melhor, né? Eu quero, sei lá, chegar nos meus 80 anos melhor do que eu tô hoje. Isso é possível. com Você o que a acha gente que tem com toda essa descoberto. tecnologia a gente vai viver Com quantos certeza. anos, amiga? Eu vou te dar um Nossa, exemplo. vamos passar de 100, com Eu
certeza. Eu vou te dar um com exemplo Ah, certeza. quero passar de prático. 100 bem, né? É, bem. Porque eu quero viver, não quero sobreviver. Como chama aquele cara que eu te falei? Brian Johnson. O Brian Johnson, que tem aquele documentário no Netflix. Sim. Vocês já chegaram a ver? Ele conseguiu rejuvenescer a saúde metabólica dele com estratégias de biohacking, que todas guiadas em testes genéticos, epigenéticos, enfim, é tudo dele, a alimentação, a suplementação dele Que é isso que ela tá de falando, que é acordo com... esse... Ele faz esse modulação exame. de nervo vago, assim, é muito interessante. E tudo dele é feito de acordo personalizado para ele. E por isso ele conseguiu ter esse rejuvenescimento metabólico. Tem até um case que é muito interessante. A gente acabou de homologar aqui no Brasil o teste epigenético Kids, que é para crianças de 0 a 7 anos, que a gente foca muito na parte do desenvolvimento muscular, desenvolvimento Crescimento. ósseo, cognição, crescimento, né, que está Aham. relacionado. E o maior case disso é a neta do nosso sócio, que é o Mr. Liam, que foi fundador da Cell Wellbeing, né? Com 0 anos de idade começaram a fazer esse teste nela, 0, ela nasceu já puxa o cabelo aqui, Show também. que é indolor e Sim. não invasivo, né, mas... e aí começaram a fazer com 0. Hoje ela tem 3 anos e meio de idade, ela tem 1,40 m de altura, ela entende 4 idiomas e fala 3. Tá alto, Caramba! 1,40 m. Então, eu ia te perguntar, sabe por quê? Quando Isso eu é tava... epigenética. Desde do D0, D0. deram para ela tudo aquilo que ela precisava, em termos de vitamina, de aminoácidos, para o desenvolvimento rápido, e aí E aí ela Até tá... porque a vitamina, realmente, E aí, isso aí isso. pega na fase de Porque crescimento. quando eu estava de- grávida de 3 meses, eu fui em Londres fazer um exame, mas não é o epigenético, mas para saber se ele ia ter qualquer tipo de problema futuro, você sabe, síndrome de Down, Sim, essas sim. coisas. Tem alguma coisa a ver ou não? Nós estamos lançando, em breve, daqui uns 6 meses, um exame voltado para gestantes, que a ideia é, junto aos profissionais de saúde, preparar o seu corpo, né, para receber. Para receber, mas uma não dá para criança. fazer na mãe, porque se você faz na mãe, às vezes você já faz a... Não, o Toda nosso, na alteração verdade- metabólica materna reflete em alterações metabólicas fetais. Isso, exato. Então, eu sempre falo que a gente tem que limpar o aquário antes de colocar o peixinho. Esse preparo metabólico pré-gestacional do casal é muito importante. Entendi. Pelo menos 3 meses antes. Então, a gente se prepara para todos os grandes projetos da nossa vida. A gente não vai se preparar para o maior projeto da vida de um casal, que é um filho. Né? Então, Sim. preparar isso. A mulher tá na sua melhor fase, o homem também, porque 50-50. Muitas vezes a mulher traz essa responsabilidade para ela. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que ser não, até porque o saudável, espermatozoide do homem tem que estar bom. Tem que ter amor. qualidade. tem que estar bom, tem que ter É. qualidade. Então, no mínimo 3 meses antes da concepção, o casal se cuidar e estar na sua melhor fase, na sua melhor performance, influencia em toda a genética e epigenética daquele embrião, daquele bebê. Então, porque a minha amiga Alexa, ela teve problema de pré-eclâmpsia. Isso poderia ter sido identificado antes? Sim. A gente sabe que mulheres com algumas deficiências vitamínicas podem ter uma alteração ali das artérias, ali que estão relacionadas à placenta, e ter um maior risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia. No entanto, suplementar algumas coisas, como por exemplo cálcio, nessa mulher reduz o risco de pré-eclâmpsia. Sério? E o Sério. cálcio apareceria como uma necessidade no exame Hoje, para epigenético. pacientes acima de 35 anos, que já é considerada gestação de risco ou que já tiveram gestações prévias com pré-eclâmpsia, a gente tem um protocolo de suplementação para evitar o risco de novas pré-eclâmpsias. O cálcio entra, o ácido acetilsalicílico entra também. Então, tem algumas coisas que a gente faz com essa mulher para evitar que ela tenha, e com ótimos resultados. E engraçado, porque ela falou que não... Que a médica dela falou que, com certeza, se ela engravidasse, ela teria novamente pré-eclâmpsia, essa coisa toda. E essa informação que você está passando, eu acho que é uma informação nova e que as pessoas também não devem saber. Sim. Não, mas é um novo, pouco não é? mais recente. É um pouco mais recente, assim. E É novo, mas ela É, sabia. eu não sabia, por Ela exemplo. não quer passar por esse eu não trauma. Mas é é que uma vocês estão com a melhor médica do Brasil, né, gente? É por isso. A medicina é uma ciência de verdades mutáveis. O que a gente tá falando aqui hoje Sim. pode ser que amanhã saia um Amanhã novo estudo e já mude. mude. Sim. Então, o isso médico, que ele tá tem toda que hora estar em tem- constante atualização e até mesmo ter a humildade de assumir que aquilo que ele falava até anos atrás já mudou. Já mudou. Isso, a gente sabe que a gente pode reduzir muitos riscos. Por exemplo, uma gestante que teve diabetes gestacional, se ela se tratar, ela não vai ter necessariamente na próxima. Pré-eclâmpsia, a mesma coisa. Cada gestação é única, porque cada momento da vida da mulher
é único. Então, se ela, por exemplo, era mais jovem, às vezes não se cuidava tão bem, era mais inflamada, tinha uma deficiência vitamínica, ela tinha riscos gestacionais, diferente se ela engravidar numa outra fase, que ela vai estar muito mais saudável, se cuidando, fazendo atividade física, e pode ter uma gestação normal. Tem sim fatores genéticos, mas aí a gente convida a epigenética para entrar de volta. Eu vou falar A gente pra ela pode fazer modificar isso. Pode falar, Vocês com estão certeza. super Ela não convidadas, precisa ter inclusive, medo. Com para irem certeza, no nosso amigo. Já tô escritório. segunda-feira. Que a gente tem lá dentro do escritório o laboratório de epigenética, a gente faz a coleta, a interpretação. Sim. Vai ser um prazer recebê-las. Ah, Vai ser obrigada. muito legal. eu A fiquei- gente quer até gravar isso daí, porque é Claro. muito legal para você mostrar exatamente isso. Porque ela tá traumatizada e ela acha que se for ter uma nova gestação, não vai. Até colocou os óvulos lá, separou tudo, porque ela tá com medo de uma nova gestação. E essa E dá informação um é medo bem mesmo, legal. né? Hã? E dá um medo É, Dá um mesmo, medo, né? não, foi um né, que trauma, passou. foi um É trauma super muito grande que ela passou. compreensível. Mas tem assim, que fazer, tem que quando fazer. Tem que fazer, Tem que então fazer. isso. Quando falam geralmente assim, ai, tudo bem que é epigenética, eu entendi. Mas quando fala assim em genética, as pessoas já associam, epigenética é da genética. Isso aí deve ser muito caro, né? As pessoas vai demorar meses para chegar, para eu ter essa informação. Porque até mesmo no laboratório, quando tu faz um exame de sangue, vai ter que fazer um exame, 10 esse dias, exame vai né? ter que ir lá para fora, demora uns dias, sei lá, um mês, 40 dias. E isso é muito rápido. Na hora que ela faz, ela já faz no próprio consultório, né? Sim. Tem a pessoa lá, pega. Sim. Na hora isso já vem online. Como que chega esse tipo de É um informação? dispositivo, né? Uma profissional do capacitada da clínica dela faz a coleta, põe em cima do dispositivo, cadastra o paciente, nome, CPF, e-mail, data de nascimento, escolhe o modelo de relatório de acordo com o objetivo, né? Emagrecimento, age management, performance, vegano. Escolhe, manda para o processamento, o paciente está liberado em 3 minutos. Enquanto toma um café, até a hora que chega na sala dela, ela recebeu já o e-mail da nossa plataforma com o relatório. Gente, É muito rápido. é Então, incrível. É assim, muito rápido. tudo isso também, igual essas informações que vocês estavam falando, informação nova, são anos de desenvolvimento, né? São Não, 10 óbvio. anos para a gente chegar nesse formato que hoje a gente consegue trazer uma resposta rápida, dinâmica, de fácil interpretação e precisa para trazer ainda mais embasamento para tudo que os profissionais vão passar para os seus pacientes. E o mais legal é que esse tipo de teste ele pode ser usado para qualquer área. Então, por exemplo, você vai fazer um procedimento estético. Vamos supor lá na Palazzo. Pô, você vai fazer o sculpt HD. Cara, não adianta você fazer se você tá com o intestino inflamado, se você tá com o seu corpo todo inflamado. Você vai fazer uma cirurgia plástica. Eu tô com o meu corpo todo inflamado. Vou fazer uma rino. Meu, se você fizer uma rino inflamada, o resultado não vai ser fidedigno com o que vai acontecer daqui a um ano, né? Mesma coisa, um tratamento. Pô, eu quero ganhar massa muscular. Não adianta você passar e fazer 1 milhão de coisas e academia e tal, se você não tiver dando pro corpo aquilo que de fato ele precisa. Então a gente hoje consegue utilizar isso em diversas áreas. Sim. Tem cardio utilizando, tem plástico, tem endócrino, nutrólogo. Até porque às vezes um médico pode te passar uma suplementação que vai te inflamar até mais. Exatamente. Exatamente. Hoje a gente já está com a nossa tecnologia dentro de vários hospitais, públicos e federais, inclusive, né? E eles estão usando isso para mitigar o tempo de recuperação desse paciente. Por quê? Quanto mais tempo um paciente fica lá dentro, mais custa para o Estado, gera mais fila, que a gente sabe que são coisas que acontecem, não tem jeito. Mas se eu consigo dar para o paciente aquilo que ele precisa para melhorar no espaço de tempo menor, por que não fazer? Né? E como a gente estava comentando, a terceira sessão do relatório é só ajuste dietético. E a gente consegue dar dentro do hospital aquilo que o paciente precisa. A gente teve até um caso, esse é um pouco forte, mas enfim... Era um menino de 6 anos de idade, passando por quimioterapia, e muita dor, muita dor, muita dor. E aí, assim, os pais fizeram tudo que podiam, aí, eu falava com o médico, não, mas tá tudo certo o exame e tal. Eles nos descobriram, falaram, cara, a gente não tem condições de pagar o exame, o que que a gente faz? Não, tranquilo, a gente tá mandando a nossa equipe, a gente vai fazer a coleta do seu filho, é um presente da Easy pra vocês. Beleza. Saiu que ele tinha sensibilidade ao brócolis, e o brócolis tinha em todas as refeições dele. Nossa. No almoço e no jantar. Brócolis e alho, na verdade. Aí, uma correção que você vira pra enfermeira e fala assim, você só pode tirar o brócolis da marmitinha aqui do meu filho? Pronto, resolveu. Em 10 dias não tinha mais a dor que ele tinha. Eu falei com uma médica que ela me falou uma história assim. Tinha 2 senhorinhas delas tiveram um acidente e elas estavam com muito sangramento. Como se fala quando é com muito sangue? Hemorragia. Hemorragia. E aí, à noite, a sobrinha, a neta delas ia à noite e dava um chazinho de camomila. Só que para quem tem... E aí, não paravam de sangrar. Aí, essa é até uma médica da Mackenzie. Aí ela falou... E aí, me chamaram lá para saber o que era.
Era por a camomila. A camomila, ela cortava o efeito do remédio para parar de sangrar. E eu falei, gente, como pode? Então, assim, não sabia por que elas não paravam de sangrar, chamaram Pois é. uma pessoa. Então, às vezes, no epigenético, você descobriria em Exato. segundos Sim. que a camomila Exato. Poderia Estaria causar uma fazendo sensibilidade. assim. E assim, é muito interessante, né? Desculpa. A gente estava comentando aqui de genética versus epigenética. Nós fizemos um teste em 2 irmãs gêmeas recentemente, ou seja, elas são gêmeas, elas têm exatamente o mesmo DNA do pai e da mãe. Ah, não tem não, eu tenho gêmeas, amigo. É uma diferente da outra. Uma Não, parece comigo, outra parece pai. Isso é epigenética. É. Isso é epigenética. epigenética. E aí a gente fez... Uma sempre é boazinha, outra mais Mas, maldosinha. Todo é, gêmeo É o assim. ambiente, tinha um que sofria mais, tinha um que bagunçava mais, entendo. E aí a gente fez o mesmo teste nas duas, elas são professoras instrutoras de yoga, tem um estudo super legal aqui em São Paulo. Elas têm o mesmo estilo de vida, elas comem as mesmas coisas, elas estão expostas à mesma... Tudo igual. E o resultado dá muito diferente. Porque mesmo com o mesmo DNA, é 2% só do que nós somos. Os outros 98% é o único nosso. Né? Então, assim, por mais que a gente tenha o mesmo DNA, a epigenética é completamente diferente de uma pessoa para outra. Que E esse foi um loucura. case super interessante que a gente até apresentou recentemente. E é o que fala para a pessoa, fala, caramba, esse negócio é verdade. Então, porque, as pessoas, elas são idênticas e a resposta é totalmente diferente. Eu vou fazer uma pergunta, não sei nem se tem a ver relacionada a esse assunto. É porque quando eu estudei Lamarck, ele falava que vamos supor, se a genética dos meus pais de ter câncer, essas coisas, se o meu gene, você tem essa probabilidade de ter o câncer, ou é só ambiente, de tipo, eu estar convivendo com a pessoa que tem câncer, essa coisa toda, eu acabo, por causa do ambiente, pegando essa doença. Isso tem sim, tem doenças que a gente sabe que tem uma predisposição genética, mas a gente tem os gatilhos. E os gatilhos podem fazer esse gene se expressar ou se silenciar. Expressar é o desenvolvimento da doença e silenciar é o não desenvolvimento da doença. Então a gente não tem que ter medo da genética, a gente tem que ter responsabilidade sobre aquilo que a gente escolhe nutrir na nossa saúde. Mesmo porque quando a gente tá falando de câncer, a gente sabe que não é só a genética, que existem inúmeros outros fatores que podem levar uma mulher a desenvolver câncer. Inclusive, estado emocional. Né? Porque isso que eu ia falar, Muito, frequência, muito, vibração, muito, energia, ambiente. Tudo. Então, assim, o estado mental, crenças, uma série de coisas. Eu acho que, assim, a medicina, ela tá finalmente para um caminho onde a gente não tá olhando só para o corpo físico de maneira isolada. Durante muitos e muitos anos, a medicina ela foi segmentando ali o paciente, sabe? Um Frankenstein, você cuida do cérebro, você cuida do coração, você cuida do intestino, tá? Peraí, a pessoa é uma pessoa só, uma pessoa inteira, uma pessoa com sentimentos, com emoções, com pensamentos, com históricos familiares, com cargas de vida emocional, enfim, isso influencia no nosso material genético também. A gente sabe que as emoções que as mães passam numa gestação pode influenciar em expressão genética e epigenética do bebê. Então, assim, eu acho que a medicina ela tá caminhando para um ponto de entender que o adoecimento do corpo físico, ele é um reflexo do adoecimento mental, emocional, espiritual e energético, né? Até porque a pessoa não tá bem da demais cabeça, ela já interfere no intestino, Sem que dizem dúvida. que é o segundo cérebro. Eu E acredito vice-versa. demais nisso. Eu acho muito legal o trabalho do Dr. Joe Dispenza. Não sei se vocês já Conheço. ouviram, conhecem. Já fiz o curso dele agora. Então, ele é maravilhoso. O Joe é médico, né? Então, assim, quando eu li Que o ele livro fala do muito de Joe, epigenética e ele que fala sobre muito, Lamarck, através Exato, evolução, é teoria a da mudança evolução. dessa parte desse material genético, desse código genético e dessa expressão do adoecimento no corpo físico com reprogramações mentais. O dia que eu li o livro do Joe pela primeira vez, eu tive, assim, um despertar de consciência muito grande. Eu até comecei a chorar na hora ali. O livro Como Se Tornar Sobrenatural, ele traz a história de uma paciente, a Ana, que tinha milhões de coisas e que ela se cura através dessa reprogramação mental. E ali eu vi a pequenez da medicina do que a gente faz hoje. Eu falei, uau, o que eu sei é muito pequeno perto de toda essa imensidão que influencia o que é realmente adoecimento e saúde. Então, é muito mais do que só tomar um remédio, é muito mais do que só tomar uma vitamina, entendeu? A gente tá falando a nossa saúde, ela é muito complexa. E por isso, quanto mais ferramentas a gente tiver, melhor.
Exatamente. Exatamente. Nossa, falou muito bem. Eu amo ele, assim, ó, e acho muito legal isso, e tem muito a ver com conscientização. Ele fala que você tem que se conscientizar Sim. do seu ambiente para você se curar. Lógico que não é tão fácil, porque a Exato. gente. Teria que mudar, né, É o querida? eterno Porque a vida é do jeito que é e a gente tem que dar um jeito tem que nisso. dar um é. jeito. Porque a gente lida com pessoas, enfim, mas tá muito ligado à energia, essas coisas, e eu acho muito legal. Tá, vamos lá. Tem as perguntas dos. Quer ler, Mirella, minha convidada? Leia. Pode ler, amiga. Pode ler, ela não tá enxergando. Não, aqui eu tô enxergando. Ah, epigenética é bom pra visão, amiga? Vitamina B, né? Muito bom. Pra você também, tá? Tu tá falando do quê? Se tu nem enxerga de perto. Elas tiveram até que aumentar a letra aqui, ó. Então, como a epigenética pode me ajudar a emagrecer ou ter mais energias sem dietas malucas? Descobrindo exatamente o que o seu corpo precisa. Não adianta você fazer uma super restrição calórica se seu corpo não tem as vitaminas para ajudar na queima de gordura, por exemplo, né? Então, a gente identificar exatamente quais são as suas deficiências e até mesmo as suas potencialidades. Então, isso é muito legal quando a gente está falando da parte da dieta epigenética. Então, quais são os melhores alimentos? Aqui a gente está falando da potencialidade do que seu organismo pode fazer com determinados grupos alimentares. A gente consegue ter esse emagrecimento. E assim, é muito nítido o paciente que faz guiado pelo teste epigenético do que não faz. O resultado, ele chega muito mais diferente. rápido, é diferente. Não, e é muito muito legal diferente. você chegar lá e em 15 minutos você ter o seu resultado e saber o que você pode fazer do que você esperar 10 dias chegar Ah, aos não, seus você Até já porque começa isso do daí já zero. geraria também uma ansiedade, que já não é Sim. bom Meu, mas também pode pra falar, eu saúde. faço direto. Eu faço o meu rigorosamente a cada 90 Toda semana, né? Não, a cada 90 Não, dias. e esse negócio E da eu sempre fico ansiedade, ansioso. de a gente No antecipar, caso, né? Exatamente, Vamos é falar do seu ótimo esse caso. exame. O Bruno é meu paciente, né? Então, Há é muito 7 legal. anos, 8 anos. Faz muito tempo. E o Bruno, ele veio numa evolução crescente da questão dos exames dele, surreal, né? Ele até essa semana mandou os exames, os últimos, eu falei, uau, você nunca teve um metabolismo tão bom, né? Então, questão de colesterol, de fígado, de enzimas hepáticas, né? Que a gente sempre tem que estar melhorando, né? Essas máquinas de jogar fora lixos metabólicos, a parte hormonal, tudo isso, né? Tá na melhor versão, muito porque a gente começou dos últimos anos pra cá, colocar Há quanto tempo? a abordagem tá epigenética. fazendo epigenética? Quanto tempo você eu tá já fazendo? faço uns 2 anos. Uns 2 anos, mais ou Mas menos. você é um atleta de alta performance. Hoje, Sim. o que você sente de diferença? É muito bizarro. Eu vou contar o que aconteceu comigo em outubro. É que assim, o teste você só pode fazer a cada 90 dias. Se você tenta fazer antes, a plataforma bloqueia porque a gente entende que você não cumpriu aquilo que a gente prazo. te propôs a fazer. Então eu fiz em outubro. E aí, na parte dos alimentos é muito legal, que ele traz também os alimentos que você deve evitar. Não porque você é alérgico, mas porque para dados alimentos, seu corpo vai ter um dispêndio muito maior de energia, e essa energia poderia estar sendo muito mais bem aproveitada através do consumo de outros Meu alimentos. Deus, eu tenho que fazer isso aí. Não, Pra você não ontem. sabe. O que eu mais gosto de beber na vida é água de coco. E eu, assim, no ano passado, no final, eu bebi água de coco e ficava estufado. Falando, não é possível. Eu tomava uma, comprava outra marca, comprava natural. Não funcionava. No meu teste, é que eu deveria parar de tomar água de coco. Falei, meu, como que eu vou fazer isso? Caraca, eu tomo tipo 2 litros por dia. Pô, água de coco ainda Mas tá no lucro hoje a pra gente, mim. na farmácia de manipulação, a gente consegue... Os eletrólitos, né? Isso, a gente consegue fazer uma água que ela parece a água de coco. Legal. E É aí, muito o que gostoso. eu fiz? Eu tirei o coco por 90 dias, não me senti mais estufado, e depois de 90 dias, refiz o teste agora no começo do ano. Já mudou? Já mudou. Já mudou. O coco não tá mais lá. Fui fazendo, reintegrando a Que água loucura. de coco e não me dá mais nada. Mas por que tu acha que já mudou, por exemplo? Porque é o prazo de renovação celular, né? Então, a cada 90 dias, as células do nosso corpo elas vão se renovando. Então, se você faz uma mensuração hoje, daqui 90 dias ela é completamente diferente. E aí você vai tratando, né? Você vai De tratando acordo com- de acordo com que é a sua necessidade. E Exato. ciclar estratégias traz para o nosso corpo flexibilidade metabólica. Então, é como se a gente aprendesse, o nosso corpo ele fosse total flex. Ele precisa saber trabalhar com todos os tipos de combustíveis. Então, essa estratégia de a cada 3 meses a gente mudar o que a gente está fazendo é muito interessante, principalmente dentro de um processo de emagrecimento e de alta performance. É muito legal isso. É porque ele se adapta, né? Dependendo do que você O coloca, corpo vai ele se adaptando acostuma, então ele precisa de novos estímulos o tempo todo. o tempo Isso é todo. bom, isso é ruim, né? O corpo se acostumar. Porque, Mas aí por você exemplo... sentiu que você tava... Porque eu tenho pra treinar, meu Deus do céu. Nossa.
Tem que ser carregada. Você sentiu mais disposição É no meu, assim, em toda a sua vida, vamos supor. eu tenho uma baixa necessidade de horas de sono. Eu sou muito agitado, então assim, pra treinar é o meu melhor momento do dia. Eu tô super feliz, eu sempre vou muito alegre, motivado e tal. Meu Deus, passa um pouquinho dessa tua energia. pra nós. Exatamente, então, é isso que eu tô Porque perguntando. Eu vou dar uma pra ele. dica, passa com a Laísa que ela vai te dar energia Eu do jeito que posso você até precisa. ficar feliz depois que eu treinei, mas pra eu ir, eu quero matar o personal. Não, Todo dia eu quase mato ele. Eu sou agitado, mas assim, nessa Eu questão também. da água de coco, eu ficava estufado o dia inteiro. Tipo, eu como certinho, eu me alimento bem. Fala, cara, não é possível, o que tá acontecendo? Eu Era sinto água de isso, coco. sabe com o quê? Com caldo de cana. Às vezes eu vou na feira, eu pego o caldo de cana, eu sei que eu vou me lascar com o negócio, que daqui a pouco parece Ele é rico em comida. FODMAPs, então ele fermenta. É, E aí causa esse estufamento. Causa isso também. é igual alguns vinhos tintos, né? Alguns Hoje eu tipos de descobri que eu não farinha. posso tomar vinho. É, que eu tenho raiva. gutanino também. É isso. Pois é. Exatamente. Café coado, Ai, eu pode amo acontecer café também, ele coado. ficar fermentando. Mas acho Tá, que essa tá próxima respondida. pergunta. Vamos pra próxima? Existe hormônio do bem e do mal ou isso é só um mito? Essa é muito legal, hein? Gente, existe o hormônio numa quantidade errada na hora errada. Eu costumo dizer que o hormônio, ele é como se fosse ali, os hormônios do nosso organismo, uma orquestra. Se alguém toca fora da ordem, Desafinado? desafina a música inteira. Então, e o hormônio, ele pode ser tipo um perfume. De mais, ele vai fazer mal, e de menos também vai fazer mal. Então, ele tem que ser a quantidade certa, no momento certo, no ambiente metabólico adequado. Porque muito mais do que o próprio hormônio em si, é o que o corpo faz com esse hormônio, sendo ele o que você produz ou sendo o hormônio exógeno que você está usando. Tá usando, aham. Isso é a metabolômica hormonal, né? Então, a gente tem até exames que trazem esses dados pra gente, o que o seu corpo tá fazendo, quais são as rotas enzimáticas que o seu corpo faz. E aí é muito legal, porque quando você descobre individualidades de metabolização própria hormonal, você reduz, inclusive, riscos oncológicos. Então, em mulheres que têm histórico familiar de câncer de mama, e que eu vou avaliar a metabolização estrogênica dela, e que eu observo que ela tem uma metabolização estrogênica via uma rota que a gente chama de 4-hidroxistrona, que é um tipo de estrogênio que é ruim, que ele aumenta o risco de lesionar o DNA e aí tem o risco aumentado de câncer. Ou uma mulher que metaboliza mais para a rota da 16-hidroxistrona, que é uma rota mais proliferativa, que ela pode ter mais mioma, endometriose, lipedema, que agora tá super em alta, Super em alta. nódulo de mama. Então, mioma, TPM, sangramento uterino aumentado. Então, eu entender o que está acontecendo com esse hormônio é mais importante do que o hormônio em si. Então, assim, não existe cortisol. Tem gente que adora falar mal do cortisol. Gente, sem É cortisol a gente super morre. Ele é super Sim, é importante. super importante, Só que é. ele demais em excesso, ele pode te Ele engordar, também, causar é. resistência à insulina, aumento do volume abdominal, Indisposição, estresse, indisposição, fadiga. Então, assim, não existe nenhum hormônio do bem, nenhum hormônio do mal. Existe o que a gente tem que fazer, essa orquestra tocar certa. Sim. Então, E até porque no organizar mesmo ritmo, né? no Todo mesmo mundo. ritmo. E até porque também colocando demais, depois também o teu corpo não começa a produzir mais, né? Exato. Quando a gente vai falar, por exemplo, de uma testosterona para o homem, a gente tem que, além entender qual é o momento de vida que esse homem está fazendo e qual o objetivo. Então, se é um homem jovem com uma testosterona baixa, antes só de aumentar a testosterona dele, vamos entender o porquê que tá baixo. Isso faz muito mal, né? O homem com testosterona baixa. Super, muito mal. Faz mais mal ela tá baixa do que ela tá alta. Sim. Tá? As pessoas se preocupam muito com a testosterona muito alta. A testosterona baixa aumenta risco de infarto, de AVC, de demência, de depressão. Exatamente. Né? A gente saiu um novo dado de um estudo super, assim, de alto impacto de reposição de testosterona, mostrando melhora de depressão em índices que nenhum antidepressivo entrega. Só em ajustar a testosterona no homem. E tem um outro ponto também que a gente estava até conversando esses dias, né? Que a gente volta naquela questão do parâmetro. Antigamente, o homem, né? Ele tinha que acordar, matar 3 bichos para alimentar a família dele e voltar, e ainda tomava uma bronca da mulher. Aham. Hoje você não tem mais todo esse nível de exposição, de necessidade. Então, assim, às vezes o cara vai, tá no escritório, então o corpo ele vai se acostumando, que também não é a parte ruim que a gente comentou, né? O corpo se acostuma e o cara vai diminuindo, perdendo, o cara não treina, o cara não faz isso, não faz aquilo. Falta de atividade física, estresse, qualidade de sono ruim, testosterona sobrepeso, 200, alimentação 250. errada.
hoje, e assim, as mulheres também, a testosterona tá pro homem, assim como a progesterona tá pra mulher. Cada vez mais a gente encontra mulheres com deficiência de progesterona, com uma consequência Eu contesto 3 ainda, olha que maravilhosa! Meu Deus, isso é uma adrenal cansada. Por quê? Porque Cansada da muito onde, da amiga? adrenal é a glândula do estresse. E a adrenal que produz uma parte da progesterona da mulher e a testosterona da mulher também de maneira significativa ao longo dos anos. Então, entender também o porquê que essa mulher tá com a testosterona baixa, sintomas de baixa libido, de baixa disposição, que é a síndrome, né, de insuficiência androgênica, ela tem muito a ver com a glândula do estresse. E aí, Imagina. não adianta só eu dar o hormônio se eu não trato isso também, né? Eu sou super a favor da gente usar o hormônio pra, enfim, no momento certo, na hora Do jeito certa. certo. Não, tem que do jeito colocar certo. direto, amigo. Mas tem colocar que chip. tratar junto o que tá por trás, por trás. né? Então, por exemplo, essa over de sobrecarga da glândula adrenal, que é a glândula do estresse. Isso causa um desequilíbrio, né, nos hormônios femininos, principalmente progesterona e testosterona da mulher, de maneira absurda. Que dá até esquecimento. Brain a fog, mulher, não é? falta de energia, disposição, baixa libido. Ah, então eu tô com TPM isso. é muito forte. Exato. Tem que fazer e aí, exame, assim, gatinha. o hormônio, ele ajuda. Ele pode ser muito interessante. E assim, a gente tá falando que num contexto de longevidade, o hormônio ele vai ter que entrar e ficar em algum dado momento. Mas junto com outras coisas. Porque isso também é importante. A gente colocar hormônio numa mulher toda inflamada, com o corpo todo inflamado, até essas rotas metabólicas, elas vão para lugares ruins. Né? Mas Pra também locais ali muito com o hormônio baixo, por exemplo, e acaba inflamando também. Também, assim, o teu metabolismo ele fica pior, né? Mais lento. Então é aquela coisa, é regular, dando as outras coisas que são importantes, né? Porque o hormônio sozinho ele não faz milagre. Tipo, progesterona também acaba inflamando também intestino, essas coisas. Não, progesterona não inflama o intestino, Não que inflama, mas tipo, já tem uma deficiência ali. É a comida que inflama, gata. A capacidade intestinal é mais ali. A Mas comida, a bebida. Bingo! É isso. Eu falo que assim, a gente tem que ter uma redução de danos e se ajudar, se ajudar, sabe? Porque assim, tá tudo bem beber um vinho de vez em quando, comer uma sobremesa, um açúcar, ninguém precisa nunca mais comer nada. Mas é a rotina, né? A rotina que traz nossos resultados. Igual no trabalho, você vai trabalhar só segunda e terça, você não vai ter os resultados que você deseja ali profissionalmente. Trabalhando todo dia. Dieta, a mesma coisa. Você vai comer saudável só segunda e terça, você também não vai conseguir ter os resultados, né? Então a gente tem que organizar essa parte. E outra, a gente tá falando rotina. de matéria, gata, aí começa, Então, fica nem fala, esquecida. amiga, Tem mais perguntas? Ela falou que as duas últimas são muito legais. É verdade que traumas emocionais podem alterar nossa genética e serem passadas para os filhos? Sim. Falamos disso aqui, Falamos né? disso, Falamos né? disso. Traumas maternos, inclusive vividos em gestação ou até antes, podem sim alterar ali epigenética. Isso é epigenética, né? Alterar esse código. Eu fiz um curso de PNL que eu descobri que eu fui rejeitada no ventre. E engraçado isso que... E eu nasci com fórceps, num dos exercícios... Eu tava deitada no colchão sem nada, eu sentia o negócio me puxando. Eu falei, gente, que loucura aí. Imagina, eu tava dentro. Sim. Eu voltei, você faz tipo uma. Não é uma regressão, mas é alguma coisa como no nascimento. Sim. E é muito louco. Você fala assim, gente, não tem ninguém aqui, só sou eu, né? Um exercício de respiração. Você sente o negócio te puxando. Na verdade, sobre essa pergunta, tudo pode alterar a epigenética. Tudo. Tudo, né? Metais pesados, carga eletromagnética, emoção, trauma, alegria, tristeza, felicidade, E aí, alimentação. trazendo tudo. uma explicação ali fisiológica de por que estados emocionais alteram, é porque a emoção ela altera a fisiologia. Então, quando você fica muito nervoso, por exemplo, então a gente pega assim uma gestante muito nervosa, ela vai alterar os níveis de cortisol, ela vai aumentar a adrenalina, noradrenalina, outras catecolaminas que E aí vão... pensa que toda aquela orquestra vai se movimentando junto. Isso, vai se movimentar. Uma puxa a Isso outra. vai influenciar, por exemplo, na quantidade de fluxo sanguíneo que chega até o bebê. A gente sabe que esses hormônios, eles fazem uma vasoconstrição e chega menos sangue para o bebê. Isso pode gerar uma restrição de crescimento, isso pode gerar alterações metabólicas naquele bebê e tudo isso vai impactar na genética, epigenética dele, né? Tanto que pode, com na época que eu certeza. tava amamentando a Valentina, minha filha, aquilo me irritava muito. Eu me sentia muito mal amamentando. Tem muita gente que fala que amamentar é a coisa mas mais para muitas maravilhosa. mulheres é muito desafiador. Mas pra mim eu sofri demais, tanto que até na maternidade ela teve que fazer, eles fizeram exame porque ela só mamava sangue.
Não saía nada. Então, assim, a glicose dela estava muito baixa. Aí eles falaram, Mirella, a gente precisa dar um complemento para ela, porque a glicose da menina tá lá embaixo. Eu falei, não tem problema. Enfim, aquilo ali, e eu ficava tratando, e colocava bolsa de camomila, e era luz, né? Era um monte de coisa. Procurou alternativas, né? De tudo, para acalmar, para melhorar. E nada tinha resultado. Eu liguei pra obstetra, eu falei assim, ó, não tá legal, não tá gostoso, isso tá me estressando, porque daí eu vi a menina chorando com fome. Aí meu marido falava, aí eu falava, dá o outro peito. Só que pra dar um peito, depois tem que dar um tempo pro outro encher, né? Tem que ir alternando. E eu vi a menina chorando, aí eu falei, não, tu tava acostumando a menina no peito. Eu falei, não, ela deve estar com fome. E primeiro filho, a gente não tem essa noção. verdade. Aí eu virei pro meu médico e falei assim, ó, não tá legal, não tá gostoso, eu tô ficando estressada, isso não vai passar pra bebê? Ele, vai. Vai, passa, com certeza passa. Aí ele toma Plasil. Eu falei, não, se eu tomar Plasil, eu vou dormir em cima da menina, porque eu já não como. Não vou matar de fome, eu vou matar sem respirar. Exatamente. E aí eu Exato. parei justamente de dar o mamar por conta disso. Porque assim, aquilo tava me estressando. Eu falei, isso não tá sendo nem gostoso pra mim, né? Sim. Porque eu queria Mas ver a menina. passa com Passa, certeza né? pelo leite, pela vibração da mãe, pela tudo. O bebê, ele é conectado à mãe, né? Mesmo, a gente fala de conexão, né? esterogestação, que ali é como se continuasse essa conexão Até mesmo adulto, né, pós. filho? Sim. São repetições, porque às vezes tem alguma coisa que acontece e repete esse padrão o tempo inteiro, você não sabe o que é, enquanto você não curar o emocional, Traumas não familiares, funciona. constelação familiar traz muito disso, né? É. Que Sim. muitas vezes as pessoas repetem os mesmos ciclos familiares por honrar aquele sistema familiar, por estar conectado àquilo de maneira inconsciente. E isso Exato. tem super a ver, Muito. sabe por quê? Porque minha mãe tava em casa, aí daqui a pouco, quando eu fiz isso, ela falou assim, eu sabia que tu não ia dar muito tempo de mamar. Aí eu falei assim, por quê? Ela assim, porque eu também não consegui. Olha Eu aí. tive que te dar, antigamente falava que era ama de leite, né? leite, Que ela aham. pegava leite de outra Sim. mãe e tal. Ela assim, tu teve que tomar de outra, porque eu não produzia, não tinha, então não tinha como. E às vezes você tava conectada com aquilo até sem saber. Sem saber, Mas eu é tava inconsciente. justamente, é isso mesmo. Eu É tava sem inconsciente. saber. Exato. Tem Fui outra saber pergunta, na hora que última. ocorreu, né? Você acha que a epigenética vai ser usada futuramente para justificar comportamentos ou até crimes? Não, né? Imagina. Na verdade, assim, por que a gente usa a epigenética? Para otimizar os níveis daquilo que faz a gente viver melhor, mais Mas tipo feliz. assim, o cara é sociopata, você descobre ele Não, nada. a Não, isso aí é mais- sociopatia, esse lado da ciência a gente não, Gente, não analisa não- com a epigenética. Isso aí são Isso outros aí é fatores. neuro. Isso aí Deus me livre. Bruno, Show. fale então um pouco sobre onde as pessoas podem te encontrar, seu Instagram, pra galera te achar. Algum Pode- recado que você queria deixar? Não, acho que primeiro agradecer vocês pelo Obrigada. convite, você pela participação, é muito especial, assim, cada podcast que a gente faz corrobora muito com a nossa missão, que é transformar o mundo num lugar melhor. Desde o começo com as crianças até os idosos com o age management, né? Então, para cada oportunidade que a gente tem de falar um pouco mais sobre isso e levar isso mais adiante, a gente fica muito grato. Hoje já são mais de 2 milhões de pessoas no mundo que fizeram o nosso teste epigenético, né? E eu brinco que para cada pessoa a mais que faz, é uma a menos que vai deixar de se conhecer. Então é muito importante, eu super agradeço por esse momento aqui com vocês. Acho que esse é o principal recado que eu queria deixar. E Nossa, a gente família agradece. inteira tem que fazer. A família inteira teve... Não, acho que todo mundo tem que fazer, porque isso Vamos daí é o contabilizar mais futuro, né, quantos, amiga? mais quantos? É o futuro É. da medicina que já chegou. Que já chegou, Ele só, exatamente. infelizmente, ainda não é amplamente distribuído. Ainda, né? Ainda, Porque mas a gente tá nessa ideia missão. é que Eu não sabia, por disseminar. exemplo. Eu também não. E a gente que agradece quando você tiver Não. novidades, porque ele é um cara, né, pra frente, quando tiver, Cheio pode trazer das pra gente, que a gente Pode quer deixar, vai sempre... ser um prazer. Inclusive, a gente está passando super à informação. disposição para recebê-las também Com no nosso certeza. escritório. A gente vem qual dos dois fica melhor para vocês. Tá. Vocês Mas eu fazem- quero ir pra gravar, pra mostrar todo Vamos. esse Vamos ecossistema sim. de vocês. Muito e legal. Depois eu vou E escrever mostrar. o endereço para vocês, mas é aqui Tá. na Anália Franco, meu, super legal. Tem o showroom, pertinho. enfim, tem o laboratório de epigenética, a gente Que faz legal. o teste super rápido, tem interpretação. Você já conhece, Isso né? vai ser bem legal. Mas Bem vocês estão legal. super convidados. Ah, E obrigada. lá, me fale, onde a gente encontra, a gente fica com essa cara linda, maravilhosa. Meu com essa Deus, mulher vamos lá. perfeita. Nada é tão bom que não possa
posso ser melhor, né? Vocês Exatamente. duas mulheres maravilhosas, vou amar auxiliá-las aí nesse processo. Bom, o meu Instagram é @DRA Laísa com S, Chimelo, CHIMELLO. Lá eu compartilho várias dicas de saúde, dessa parte hormonal, além dos hormônios, o Eu que mais vi, a é gente faz. incrível. Ela dá várias Ai, dicas, que vários bom, vídeos obrigada, maravilhosos. Legal. E também compartilho meu dia a dia, né? Acho que a gente tem que ser exemplo daquilo que a gente fala. Então, eu tento inspirar também meus pacientes, seguidores, a ter essa vida mais saudável, né? Que eu acho que é a chave do que todo mundo busca, desse bem-estar e longevidade. A Com chave do certeza. sucesso. É né? isso, a chave Vamos do falar sucesso. sobre Com certeza. vamos fazer outro depois com medicina Vamos, integrativa, com com todos os outros certeza. dados que tem, com ele que vai Vamos com certeza sim. trazer novidades. Vai ser um prazer E eu que estar quero aqui com agradecer. vocês. Obrigada, viu, Foi um gente? prazer, Muito Inês. obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Amiga, Foi obrigada ótimo. por esse Obrigada. dia maravilhoso. Você viu, a gente tem uma, né? Não, assim, sexta-feira, 8 muito da noite, a bom. gente tá todo mundo felizão todo mundo ainda, né? felizão, aquela sintonia. Feliz a Ela, vocês. Tava uma garrafinha de vinho. ela adora. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu like, comenta, curte, compartilha. Fala o que vocês estão achando. Deixe seus comentários, o que vocês querem também saber. Quais os assuntos vocês querem que a gente aborde. E assim, a Amadá, que é a nossa patrocinadora, é aquilo lá. Quem ama, cuida. Então a gente tá aqui para passar todas as informações para vocês. E acho que a gente tá indo bem, E né, amiga? ative o sininho também para receber as notificações. Exatamente. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Até.